Salmo 24. O Rei da Glória e o seu reino. Um salmo de Davi. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face, como Jacó, ó Deus. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abrem-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Eterno, o poderoso e valente, Deus forte, o bravo das guerras. Levantai, ó portas, os vossos portões, os vossos frontões, abrem-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Comentário do Salmo 24. Este é um salmo cantado tradicionalmente no dia da Ascensão, o qual já inspirou grandes obras sacras. Este salmo foi entoado para escoltar a arca, em cânticos com harpas e alaúdes, de Kiriat Jearim até o Monte Sião, 1 Crônicas 13:8, o que igualmente é comemorado nos Salmos 68 e 132. Assim como Davi e a arca transformaram a fortalezas dos Jebusitas em monte e cidade de Deus, o vencedor chegará para possuir a cidade que conquistou. Os salmos cantados naquela ocasião, 96 e partes de 105 e 106, têm a finalidade de exaltar a vinda final e permanente do Senhor. 1 Crônicas 16. Essa expressão no original é clara e enfática ao dizer que tudo pertence ao Senhor. Ele é o Criador, fundador, estabelecedor e sustentador do universo, da terra em todos os seus aspectos, frutífera, habitada e sólida. A expressão tudo o que nela existe é a mesma palavra traduzida por plenitude em outras passagens. As riquezas e a fertilidade da terra pertencem prioritariamente ao Senhor para satisfação e posterior bênção à humanidade. Isaías 6:3. Os salmos reivindicam o mundo habitado para Deus como Criador, Rei e Juiz. O Novo Testamento revela uma perspectiva ainda mais abrangente. João 3:16-17. O Senhor criou a terra sobre os mares, literalmente acima dos mares, como em 8:1. Mas a figura poética retrata a terra sólida surgindo das águas com alusão a Gênesis 1, 9 e 10. Conforme 2 Pedro 3:5. No Antigo Testamento, as profundezas dos mares relembram a falta de forma da terra, Gênesis 1:2. A ameaça iminente, Gênesis 46:5, e a falta de paz, Isaías 57:20. Entretanto, os mares, rios, literalmente correntes de águas abaixo, e toda a terra seca pertencem ao Senhor e ao seu povo. Os limpos de coração estarão em pé diante do trono, louvando ao Senhor, Apocalipse 7:9. Subir ao monte do Senhor expressa o desejo sincero de conhecer a Deus para verdadeiramente adorá-lo em todos os lugares. Gênesis 13:14. A bênção do Senhor era compreendida no Antigo Testamento como um sorriso de aprovação de Deus ao caráter do fiel. Essa pessoa tem aceitação, recebe a ajuda divina para viver em retidão, é abençoada na saúde, família e negócios. A maioria dos manuscritos do texto massorético registra a expressão a tua face, Jacó, ocorrendo a haplografia da consoante hebraica. A frase fica mais compreensível.
a tua face como Jacó, numa referência à bênção e ao encontro de Deus com Jacó em Peniel. Gênesis 32, 29 e 30. Os versículos de 7 a 10 falam profeticamente da ascensão de Cristo, o Senhor, depois da sua vitória sobre o pecado e a morte, e também de seu reino vindouro, quando sua soberania será reconhecida sobre toda a terra. Portas e portais relembram o regresso da arca a Jerusalém, Êxodo 15, 1 a 18. E a entrada à Nova Jerusalém pelas 12 portas, Apocalipse 21, 12. A palavra hebraica Hashim, traduzida por frontões, cabeças, aparece em algumas traduções derivadas da Septuaginta como príncipes, mas o pronome vossos anexado a ela demonstra que o sentido mais apropriado e literal é este, que os portões ergam suas cabeças ao Rei da Glória, o vencedor. Salmo 26. Pedido de justiça e livramento. Um salmo de Davi. Ó Senhor, sê meu juiz, pois com integridade tenho caminhado pela vida afora e não vacilei em minha confiança no Senhor. Examina-me, Senhor, e submete-me a provas, sonda meus sentimentos e minha mente. Diante dos meus olhos contemplo o teu fiel amor e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com pessoas falsas, nem caminho com os hipócritas. Detesto a reunião dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo minhas mãos em sinal de inocência, e assim poderei andar ao redor do teu altar, ó Senhor. Ergo minha voz para cantar hinos de gratidão e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, ó Senhor, a casa em que habitas e o lugar onde tua glória permanece. Não ceifes minha alma com a dos ímpios, nem minha vida com a dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos e a prática do suborno lhes é peculiar. Mas eu vivo em integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na verdade e perante a grande assembleia bendirei o Senhor. Comentário do Salmo 26. No original hebraico, o sentido de integridade não se refere à isenção absoluta de pecados, erros ou defeitos, mas sim à sinceridade de propósito e a uma certeza de devoção exclusiva e integral ao Senhor. 1 Reis 9:4. A palavra hebraica saraf significa pôr à prova, como o refinador testa seu ouro, dissolvendo-o e fundindo-o. Nesse sentido, ela é usada também no Salmo 66:10. Davi sabe que Deus observa o íntimo de cada ser humano e busca os verdadeiros adoradores. Por isso, pede que o Senhor o veja por dentro e considere seu amor e lealdade. Deus não se comove com cerimônias, rituais, ladainhas e palavras lisonjeiras. Deus vê nossos rins e entranhas, como aparece em algumas traduções mais literais. Para os antigos hebreus, as entranhas controlavam as decisões e os rins os sentimentos mais íntimos e secretos. Como no Salmo 1, Davi sabe que as más companhias podem corromper boas pessoas, por isso se afasta de todos que agem com falsidade e astúcia fraudulenta. A expressão hebraica naalamim significa encerrados e encobertos pela dissimulação, ou aqueles que se camuflam com a falsidade para praticar o mal. A lavagem das mãos, em solene demonstração de inocência, pureza, em ocasiões especiais, era ordenada pelo ritual mosaico e era comum entre os judeus, Deuteronômio 21, 6 e 7. Era usual entre eles antes da oração, e os sacerdotes, em particular, não podiam realizar qualquer ofício sacro no santuário enquanto não derramassem água limpa do lavatório, lavando suas mãos. Êxodo 40, 30 a 33. O termo hebraico original, nikaion, significa ao mesmo tempo
o ato de limpar algo e o estado moral de pureza e inocência. Davi faz uma alusão à prática dos sacerdotes que, quando ofereciam sacrifícios, andavam ao redor do altar. Sua intenção era demonstrar que, como primeiramente lavavam suas mãos e então exerciam seu sacro ofício no altar, os sacerdotes sentiam profunda necessidade de pureza pessoal para poderem se envolver-se no serviço divino. Com esse gesto, Davi igualmente lembra a festa dos tabernáculos, na qual o povo, ao 7º dia, circundava o altar 7 vezes, levando ramos de palmeiras em suas mãos e cantando hosanas, em memória à queda de Jericó. Cerca de 1000 anos mais tarde, Pilatos repetiria o gesto de lavar as mãos, proclamando-se inocente do sangue desse justo. Procurava eximir-se de culpa diante do povo judeu que clamava pela crucificação de Jesus Cristo, Mateus 27 e 24, o Cordeiro de Deus sacrificado por nossos pecados e para nossa salvação, Hebreus 10, de 1 a 14. Davi entra no santuário como sincero adorador, em busca da comunhão e proteção do Senhor. Os profanos e dissimulados, falsos, até quando frequentam assembleias sacras, cometem pecado, pois não vão em busca de perdão e reconciliação com Deus, mas por interesse pessoal ou conveniência social e política. Algumas traduções mais literais trazem a habitação de tua casa, o que é um hebraísmo, uma maneira bem hebraica de se referir ao lugar da tua habitação. Essa expressão também era o título dado ao tabernáculo, 1 Samuel 2, 29 e 32, e posteriormente ao templo de Salomão, 2 Crônicas 36, 15. No deserto, a glória de Deus permanecia visivelmente sobre o tabernáculo, Êxodo 40, 34. No judaísmo, essa expressão, que significa habitação, Shekinah, veio a ser o termo para definir fatos dessa natureza, mas é em João 1,14 que temos a declaração integral da realidade prenunciada na nuvem e no fogo. A expressão habitou, ou mais precisamente, tabernaculou, nos remete ao tabernáculo de Deus que hoje somos nós, o corpo de Cristo, onde o Espírito Santo habita. É impressionante que João tenha escolhido a palavra grega, tenda, tão semelhante ao termo hebraico Shekinah, habitação, na formação dos verbos usados. A imagem visualizada por Davi é a de um grande ajuntamento, em hebraico, Asaf, de tudo o que deve ser destruído, em alusão a Abraão, em Gênesis 18, 25, e a parábola do joio, em Mateus 13, 30. A expressão no original, homens de sangue, versos 4 e 5, aparecem em algumas versões como homens sanguinários, o que em nossos dias corresponde àqueles por meio dos quais vidas inocentes são aniquiladas. O termo hebraico, zimar, significa a habilidade em tramar o mal e planos ardilosos. Davi se reporta a Deuteronômio 16, 19 e admoesta especialmente os notáveis da sociedade, que muitas vezes são os que mais se dão a subornar e a serem subornados. Davi lamenta que a justiça estivesse exposta à venda e de que tão facilmente pessoas vendessem sua honra e o temor a Deus. A profissão de fé de um homem piedoso, primeiro, integridade e devoção. Davi está determinado a persistir no caminho do Senhor. Segundo, humildade, versículo 11, ao reconhecer que não poderia ser aceito sem o perdão e o acolhimento divino. Terceiro, confiante certeza, versículo 12, pois ninguém implora, versículos 11b, nem confia, versículos 1b, em vão. E assim, o salmo que começou defensivo e apreensivo quanto aos inimigos, termina com louvor e alegria de juntar a voz aos companheiros de fé na grande assembleia dos salvos justificados. Salmo 30. A restauração vem do Senhor. Salmo
e cântico de Davi para dedicação da casa ao Senhor. Eu te exalto, ó Senhor, pois que me reergueste e não permitiste que meus inimigos escarnecessem de mim. Senhor meu Deus, a ti clamei por livramento e tu me curaste. Ó Senhor, tiraste-me do fosso da morte, pouco antes de descer à cova, devolveste-me a vida. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois servos, e dai graças ao Senhor, ao seu santo nome, pois sua fúria dura só um instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Em meio à prosperidade afirmei, jamais serei abalado. Foste tu, ó Senhor, que por tua mercê estabeleceste a minha força como uma montanha. Contudo, ao encobrires a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, ó meu Deus, clamei. Ao Senhor supliquei misericórdia. Que proveito haverá em meu sangue, se me fizeres descer à sepultura? Acaso louvar-te-á o pó? Poderá ele proclamar a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu socorro. Converteste o meu pranto em dança, substituíste meu traje de luto por roupas de alegria, para que todo o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Ó Senhor Deus meu, ações de graças te dedicarei por todo o sempre. Comentário do Salmo 30. A expressão original em aramaico, aqui traduzida por casa, é a mesma utilizada para templo ou palácio, segundo Samuel 5:11. A tradição judaica aponta para a celebração, ainda hoje vivente, de Hanukkah, comemoração da dedicação do altar do templo, Debir, sala interior do templo ou lugar santíssimo. Davi consagra seu palácio real ao Senhor e ensina o povo a consagrar suas vidas, seus templos e suas casas ao Senhor, pois sem ação de graças não existe regular uso puro e lícito dos bens que Deus nos permite possuir por um tempo. Por isso, ao oferecerem as primícias a Deus, reconheciam que estavam oferecendo ao Senhor o excedente do ano inteiro. Essa é a ideia básica do dízimo, melhor compreendido no Novo Testamento. De igual forma, ao consagrar a Deus suas habitações, declaravam-se arrendatários de Deus, confessando-se estrangeiros e que Deus era quem os hospedava e lhes concedia a moradia. A cerimônia passou a ser levada tão a sério pelo povo de Deus que uma família só declarava sua residência consagrada quando se sentia segura para afirmar que aquela casa podia ser considerada como um santuário de Deus, pois nela reinava genuína piedade e imaculado culto a Deus, Yahvé. Embora o rigor dessas leis não prevaleça no Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos exorta a que todas as coisas as quais Deus nos concede a graça de conquistar sejam ainda santificadas pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo 4 e 5. Davi estava exultante pela dupla bênção recebida. Havia recebido a restauração da própria vida e a restauração do reino. Em algumas traduções da Bíblia, bem como no Antigo Testamento em hebraico, esse título é considerado como o primeiro versículo do Salmo. Estando debilitado física e psicologicamente, Davi rogava a Deus que seus inimigos não vissem em sua ruína motivo para zombar do poder e do cuidado que o Senhor dispensa aos que nele esperam. De modo semelhante, Ezequias, mais tarde, buscaria no Senhor forças para que suas esperanças prevalecessem sobre seus inimigos, segundo Reis 19:3. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo expressa sua preocupação positiva, Atos 20:24, e vê o cumprimento da graça do Senhor, segundo Timóteo 4:7. Mais importante do que começar bem é terminar bem. O termo hebraico original, Rafa, significa curar, mas seu sentido é ainda mais amplo, podendo ser compreendido também como restaurar ou recompor.
Algumas vezes é aplicado à forma de uma casa e em outros casos refere-se a um livramento importante. Deus respondeu às orações de Davi e o abençoou com cura física e emocional e o livrou de todos os seus inimigos. Por isso, Davi conclama todos os fiéis de todas as épocas a se unirem num brado de louvor ao Senhor. Davi esteve muito doente, à beira da morte. Ao mesmo tempo, foi perseguido cruelmente por seus inimigos, que como lobos procuravam destruí-lo e festejar sua derrota com seu próprio sangue. Esta expressão é a mesma usada em Êxodo 2:10, quando a filha de Faraó dá o nome do Messias de Moisés ao filho adotivo, dizendo, porque eu o tirei das águas. Nos originais em hebraico, içar de um poço. Literalmente seria, tu me tens içado para fora de um calabouço. Davi se viu próximo do Sheol, sepulcro, profundezas, pó ou lugar dos mortos. Ezequias 32, 18 a 32. O termo hebraico, chassidim, significa mansidão, mas com frequência descreve os fiéis e sua adoção celestial, a qual deve motivá-los à prática do bem em favor do próximo. Mateus 5, 45. O termo hebraico transliterado em indignação deve ser compreendido ao lado da expressão pequeno intervalo de tempo, demonstrando a cólera ou a ira momentânea do Senhor com sua repreensão e correção severa e amorosa, e nunca desassociada de sua eterna misericórdia e proteção para com os seus. O Novo Testamento tornará mais claro esse conceito de tristeza que produz alegria, segundo Coríntios 4:17, bem como a correlação entre os problemas agudos, graves, mas passageiros, e o eterno peso de glória, segundo Coríntios 4:17. Literalmente, ao entardecer, o choro pode chegar para passar uma noite. A expressão hebraica shiluá tem a ver com um tipo de segurança que é fruto da fé nas circunstâncias favoráveis, as quais podem nos induzir a crer que somos autossuficientes, esquecendo-nos de nossa dependência constante de Deus. É saudável desenvolver uma elevada autoestima e autoconfiança. Entretanto, quando essas virtudes se tornam em arrogância e soberba, a queda está próxima. Provérbios 1, 32 e 33. O termo usado no hebraico original, Yahvé ou Jeová, modernamente os textos judaicos traduzem como Adonai, Javé ou Eterno. Calvino traduziu por Dominus. O sangue contém a vida, Gênesis 9:6. Portanto, Davi se refere à possibilidade da sua morte. Alguns tradutores acham a expressão proveito um tanto comercial, mas qualquer sinônimo não poderá fugir ao sentido original de prejuízo. Davi está refletindo sobre o seu grave pecado de desobediência direta às ordens de Deus, à lei, ao promover em Israel um censo com finalidade militar e por vaidade pessoal. Êxodo 30, 12 a 15. Deus se enfurece com a falta de obediência, que em última análise é traição de Davi a ele e à lei, da qual deveria ser fiel guardião e promotor, e permite que uma epidemia mate cerca de 70.000 israelitas, sendo Davi, como ungido do Senhor, o responsável direto por essa desolação entre seu povo. Davi cometera muitos erros e pecados, mas não nutria qualquer insensibilidade estoica, impassibilidade diante da dor e dos infortúnios, como ocorria com os reis pagãos. Ao ver seu povo perecendo por sua causa, Davi prostrou-se e suplicou a misericórdia e o perdão do único que poderá socorrê-lo, Yahvé, o Senhor. Davi cobriu-se de cilício, em hebraico, shaque, uma pequena túnica feita de crina, lã áspera ou farpas de madeira que, por penitência, os antigos usavam sobre a pele sem qualquer proteção. Era um sinal público de arrependimento e martírio por um pecado cometido. A tristeza leva o fiel ao arrependimento e à sabedoria, segundo Coríntios 7:10. Deus se compadeceu de Davi e reconheceu a sinceridade do seu arrependimento.
pois o Senhor não olha as lágrimas, mas vê o coração, e perdoou Davi. O perdão liberta e promove alegria interior. Davi agora podia ir ao templo, trocar a roupa de luto e tristeza por vestes de regozijo, fazer novos votos de fidelidade a Deus e oferecer sacrifícios de louvor e gratidão ao Senhor com cânticos e danças espirituais, conforme a tradição judaica da época. O termo hebraico original, kebod, significa glória e pode também ser usado no sentido abstrato de plenitude do ser, o que no pensamento grego seria alma e para nós, coração, o centro dos sentimentos, no sentido figurado. Os antigos hebreus criam que o ser humano recebia a imago Dei, imagem de Deus, dentro de si, e que essa glória ia se intensificando e dominando a natureza humana à medida que a pessoa se consagrasse em devoção a Deus. Davi vencera uma batalha, mas não a guerra. Outros embates e fraquezas viriam, mas uma certeza permaneceu. A vitória será sempre daquele que em obediência crer no Senhor. Romanos 8, 28 a 37. Que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso renove a nossa fé e a nossa confiança nas suas promessas. Que Deus nos abençoe em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.